Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso aprendizado? Na segunda-feira, nós disponibilizamos a primeira parte do nosso curso e falamos sobre aceitação. Aceitar pode ser um processo demorado para algumas pessoas. E a Andréia abordou com você quais são os caminhos que geralmente uma família percorre entre receber o diagnóstico de uma deficiência e aceitar a nova condição que foi imposta a ela. Hoje vamos falar sobre o enfrentamento e a hashtag que usamos para essa conversa de hoje foi enfrentando. Cuidar da criança com deficiência exige muito do cuidador. A necessidade de oferecer cuidado constante promove mudanças no seu cotidiano e são necessários diversos reajustes muito importantes no dia a dia. Essas mudanças, elas acabam influenciando a forma pela qual o cuidador exerce o cuidado e também afetam a dinâmica da vida desse cuidador. Os desgastes gerados por este cuidado constante podem gerar impactos sobre a saúde física e emocional, e manter a qualidade de saúde muitas vezes se torna difícil. Muitos estudos e pesquisas têm apontado para a presença de fadiga, culpa, depressão, baixa autoestima e vários outros sentimentos conflitantes em pais de crianças com deficiência. E esses sentimentos muitas vezes fazem com que o cuidador se esforce ainda mais para se dedicar integralmente àquela criança. E nesse processo ele pode se perder de si e dos demais familiares, o que faz com que os sentimentos de culpa e frustração possam ainda aumentar. O caminho percorrido pela família é muitas vezes longo e buscar estratégias para enfrentar os desafios é fundamental, tanto para o cuidador quanto para a família e também para a criança, que precisará encontrar um ambiente seguro e equilibrado que vai exercer influência no seu desenvolvimento. Partindo então desse ponto, eu quero falar um pouquinho sobre o enfrentamento nessa nossa conversa. Enfrentamento é um termo empregado para englobar todas aquelas estratégias que as pessoas desenvolvem e utilizam para lidar com situações impactantes que fogem da sua capacidade de suportar ou de solucionar. Existem pessoas que desenvolvem mecanismos mais favoráveis à adaptação frente às adversidades do cuidado, enquanto outras, elas demonstram maior dificuldade em lidar com os mesmos desafios. Os desafios do cuidar e as formas de encarar o cotidiano também diferem de acordo com as experiências de vida de cada cuidador, das características da criança, do vínculo afetivo entre a criança e o cuidador, do contexto social em que a pessoa está inserida, da condição financeira, do apoio social recebido, familiar. São vários os aspectos que vão exercer influência sobre a capacidade do cuidador no enfrentamento. O enfrentamento também é chamado de coping por algumas pessoas. Inicialmente, ele começou a ser estudado dentro de uma perspectiva da psicanálise e acreditava-se que os mecanismos de defesa que as pessoas utilizavam para lidar com os desafios tinham um caráter estático, eram estáveis entre os indivíduos. Porém, a partir lá da década de 70, muitos pesquisadores começaram a observar as complexas relações dos indivíduos com o meio ambiente e as situações estressantes vivenciadas por eles, e começaram a propor um olhar um pouco diferente. O enfrentamento passa a ser entendido a partir daí como um conjunto de esforços comportamentais e cognitivos que estão em constante mudança para que a pessoa possa administrar as exigências impostas a ela em situações de conflito. As estratégias de enfrentamento não surgem instantaneamente, mas sofrem modificações ao longo do tempo para dar respostas às exigências de diferentes momentos em nossas vidas. Então, este é o primeiro ponto que eu quero destacar. Estratégias mudam com o tempo. Um outro ponto importante e que devemos lembrar é que estratégias de enfrentamento podem ser aprendidas. Enquanto seres humanos, temos a capacidade de aprender e modificar nossos pensamentos e comportamentos. Esse aprendizado pode vir por processos de modelação, condicionamento, ou podem fazer parte da própria personalidade individual e familiar. Podemos utilizar nossas estratégias centrando em 3 pontos: no problema, nas nossas emoções e na obtenção de apoio social. O enfrentamento centrado no problema é aquele que direciona os seus esforços para modificar situações relacionadas àquela fonte causadora do estresse.
O enfrentamento centrado nas emoções está relacionado àquelas ações que fazemos visando atenuar, diminuir as nossas emoções desagradáveis e também o desconforto sentido. Já na sua terceira forma, o enfrentamento pode ser realizado a partir da nossa busca por interagir com outras pessoas, procurar apoio com os outros. Um outro ponto que quero abordar é que as estratégias de enfrentamento, elas podem ser ativas ou passivas. As estratégias ativas envolvem um esforço da pessoa no sentido de remover ou pelo menos controlar a situação estressora. A pessoa busca o enfrentamento, ela se direciona ao problema e busca um meio de lidar com ele. Já as estratégias passivas são aquelas nas quais as pessoas têm comportamentos de se afastar do problema. Elas tentam evitar o problema ou a redução da tensão através de pensamentos ou comportamentos de fuga. Provavelmente você já deve ter vivenciado algum momento de estratégias ativas e passivas em sua família, não é mesmo? Eu vou dar alguns exemplos de estratégias de enfrentamento para que você possa refletir quais delas você considera que utiliza no dia a dia com a sua família. Eu vou te dar estes exemplos dividindo as estratégias em 5 grupos e você poderá ir refletindo aí em qual deles você se encaixa melhor. Mas provavelmente você vai lançar mão de várias dessas estratégias, ok? O primeiro exemplo está relacionado ao grupo de estratégias que busca adquirir apoio social. São aquelas estratégias nas quais há um engajamento da família para adquirir apoio de parentes, amigos, vizinhos, familiares. Você pode compartilhar dificuldade com os parentes, buscar incentivo, apoio de amigos, pedir conselhos, receber doações de vizinhos, como por exemplo o preparo de uma refeição naquele dia mais apertado, participar de encontros com familiares. O segundo grupo de estratégias diz respeito àquelas nas quais a família busca um novo significado para os eventos estressores da vida. Nessas estratégias, você assume a postura de reconhecer que tem a capacidade de resolver o problema, enfrenta o problema de cabeça erguida, mostra que é forte, aceita que as dificuldades da vida ocorrem de uma forma inesperada, define o problema de forma positiva para não ficar desencorajado. Um outro grupo de estratégias é aquele quando buscamos apoio espiritual. Colocamos em prática atividades religiosas, pedimos orientações, temos fé em Deus. O quarto grupo é aquele no qual existe uma mobilização da família para adquirir e aceitar ajuda. A família busca recursos da comunidade, auxílio com outras pessoas que já passaram pela mesma situação, instituições que tratam do assunto, buscam informações com profissionais de saúde. E o último grupo é aquele relacionado às estratégias passivas. A pessoa vai assistir TV para esquecer, acha que independente do que ela fizer vai dar sempre problema e acha que se esperar o problema vai desaparecer. Você já deve ter passado por algumas dessas estratégias, mas deve buscar compreendê-las para que você possa verificar se suas estratégias têm sido mais positivas ou mais negativas, mais estratégias passivas, naquela que você se isola do problema. É importante que você conheça essas estratégias e saiba utilizá-las de forma adequada. Pensando então nesses tipos de estratégias diferentes, nós vamos trazer agora uma entrevista na qual vocês vão poder observar aquelas informações que foram dadas lá no primeiro dia com a Andreia, das fases, da caminhada da aceitação, e vocês também vão poder observar pontos que eu falei aqui nesse pequeno contexto teórico relacionado às estratégias de enfrentamento. Você vai poder identificar na fala da Selen alguns pontos que vão relembrar um pouquinho a sua caminhada, a sua vida. Mas eu quero que você observe uma outra coisa. Durante o processo de enfrentamento, nós temos diferenças entre os seres humanos. Não existe forma de você se alinhar, de você ter as mesmas estratégias exatamente igual das outras pessoas. A sua história de vida é uma, a história de vida do outro é outra, é totalmente diferente. As experiências, elas são muito diferentes. Mas é importante lembrar que estratégias podem ser modificadas, que estratégias podem ser aprendidas. E é sobre isso que nós queremos que você reflita, para que você possa buscar aquelas estratégias mais adequadas para te auxiliar na sua caminhada. Então vamos lá? Vamos ver o que a Selen tem para falar com a gente agora.
Então vamos começar a nossa entrevista. Nossa convidada é a Celen, uma grande amiga. A Celen aceitou o nosso convite para essa entrevista com todo carinho. Então, Celen, eu gostaria de te agradecer, primeiramente, por estar aqui conosco, né, nessa entrevista, falando um pouquinho sobre a sua experiência, falando um pouquinho sobre o enfrentamento, né, esse assunto que a gente acabou de assistir ali na palestra. E eu acredito que a sua história de vida vai poder contribuir com muitas pessoas para que elas possam enfrentar, né, as situações do dia a dia com as suas crianças. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a Celen. A Celen é a mãe do Natan. O Natan tem diagnóstico de autismo nível 1, que corresponde ao que a gente costuma chamar de síndrome de Asperger. É o diagnóstico mais leve, né, do autismo, é uma alteração mais leve do autismo. E eu queria pedir para você, Celen, para contar um pouquinho sobre essa história para a gente, para poder falar um pouquinho para a gente e contar como que foi esse diagnóstico. Eu queria me apresentar, né? Boa noite, meu nome é Celen, eu sou mãe do Natan. O Natan hoje tem 11 anos, ele faz 12 anos em setembro. Né? Essa história do diagnóstico do Natan, ela foi um diagnóstico que foi construído ao longo da infância dele. Né? A gente tem muita experiência em relação a esse enfrentamento, a essa questão de como fechar o diagnóstico, porque o diagnóstico de autismo ele não é um diagnóstico tão simples, ele não é um diagnóstico bem pronto para a criança, né? E autismo leve, eu sempre costumo falar que ele não é tão leve assim. E não é tão simples assim você olhar para uma criança com um autismo leve e você falar assim, essa criança não tem nada, né? Porque existem comorbidades, né? Existem atrasos de desenvolvimento infantil que você vai percebendo ao longo do tempo, de acordo que quando ele está bebê, ele costuma ter alguns atrasos, depois quando a criança vai crescendo, vai aparecendo outros atrasos de desenvolvimento, e você fica naquela situação, não é, o que pode ser, e isso demora um tempo, né? Até você conseguir buscar toda essa rede de apoio, até você conseguir mesmo bater o martelo e fechar mesmo um diagnóstico. Esse diagnóstico ele foi longo, né? Ele foi dos 3 anos de idade até a gente começar a perceber o atraso de desenvolvimento, porque até então você leva tudo na normalidade e no tempo, né? Você sempre espera que a criança ela vai melhorar. Você sempre espera, está com atraso de fala. Mas é o tempo da criança. Ele está com uma flacidez muscular. Mas isso vai melhorar com o tempo. Ele está com movimentos repetitivos ou ele está com ações repetitivas. Isso vai melhorar. Ele é uma criança muito irritada. Mas isso daí é o jeitinho dele, é porque ele é assim, ele é uma criança nervosa. Mas você nunca imagina Às que vezes acho ele que é está pela personalidade, né? personalidade. Você nunca imagina que a criança está irritada porque ela tem uma descarga sensorial ou porque ela não sabe se comunicar ou ela não consegue falar o que ela está sentindo, aí vem aquela irritabilidade. Então, isso tudo você vai aprendendo com o tempo, né? E construir isso tudo demorou dos 3 anos de idade, né, até a gente conseguir perceber, aos 8 anos de idade, onde foi efetivamente batido o martelo no diagnóstico dele, onde ele fez um teste neuropsicológico e realmente se chegou à conclusão final do diagnóstico, né? Sendo que, durante esse período, não estava tratando os atrasos de desenvolvimento, estava tratando o comportamento, estava tratando tudo o que ele tinha de problema, mas sem o papel, né? Sem aquele documento formal do que era mesmo. Só que chegou um ponto que a gente precisava disso, não para rotular, mas sim para direcionar um tratamento. Então, é uma longa caminhada, né? Se você pegar aí uma criança
e você ter que esperar 5 anos para você conseguir resolver todas essas questões, é resiliência, né? É um tempo para você conseguir fechar isso tudo, né? Então, assim, esse enfrentamento, aqui em casa a gente tem muita experiência em relação a isso, porque foi um processo longo e ainda é um processo, né? Porque ele está crescendo, né? Mas as comorbidades mudam, o que melhora uma coisa, outra questão aparece, e você tem que estar sempre enfrentando situações novas, você tem que estar sempre organizando estratégias novas, então você precisa ter um olhar de que isso, você tem uma responsabilidade com o seu filho para o resto da vida, né? Você tem, como família, essa responsabilidade de enfrentar essa situação e de cuidar, né? Cuidar e amar, né? É a forma, esse enfrentamento é a forma de você amar a sua família, de você amar quem está com você o tempo todo, né? Então, eu sempre falo assim que às vezes as pessoas falam comigo assim, mas parece que ele não tem nada. Fala assim, gente, não é tão simples assim, né? O parecer que não tem nada, né? O autismo ele não tem cara, ele não tem, né? Ele não está escrito no rosto da criança, né? Ele está escrito de várias formas, né? Está escrito na forma da criança se comportar, ele está escrito na forma da criança interagir com o mundo, da forma da criança falar, da forma que a criança estuda, da forma que ele se comporta com o outro, da forma de ser independente em algumas coisas e não ser independentes em outras, que a gente só vê dentro de casa. Muitas vezes a gente não vê na rua, mas a gente vê dentro de casa o tempo todo, né? É uma roupa para vestir, é um banho para tomar, é um copo que não consegue pegar direito, é uma coordenação motora ruim, que muita na rua não aparece, né? As pessoas não veem, mas em casa a gente vê o tempo todo. Né? Então, assim, esse enfrentamento é uma questão assim, familiar que a gente tem muita experiência em relação a isso. Eu costumo dizer que não só eu, né? A gente observa aí muitas pessoas que têm a deficiência e que costumam falar sobre as deficiências que não são realmente aparentes, né? Que são aquelas deficiências que não são físicas, que geralmente são sensoriais, um déficit auditivo, um déficit visual, algumas vezes, né? Mesmo que não seja num nível tão acentuado, mas que geram prejuízos para as funções diárias, né, para o dia a dia, para o relacionamento. Então é sempre importante realmente a gente estar considerando, né, todos esses fatores e como eles influenciam, né, na vida da criança e na vida da família. Né? Ô Celen, você falou que o Natan foi diagnosticado aos 8 e ele já fazia terapia antes. O que ele fazia anteriormente, antes do diagnóstico mesmo? Quais são as terapias que ele fazia? Ele começou com 4 anos de idade a fazer a psicologia, a parte comportamental, com 4 anos de idade. Junto, ele começou com a fonoaudiologia, né, porque ele tinha problemas de fala. O Natan, ele tinha uma flacidez muscular facial, né, aquelas bochechas caídas, que são um pouco características. Não é toda criança autista que tem essa flacidez muscular de rosto, mas o Natan tinha as bochechas caídas e ele tinha a parte oral também, um pouco, né, o lábio caído. Então, ele precisou de entrar com fonoaudióloga por causa da dificuldade de fala, né, enrolava para falar, e por causa do processamento também de fala, por causa do planejamento. Ele não conseguia planejar o que ele falava. Isso deixava ele muito irritado, porque ele não conseguia falar uma frase inteira, ele não conseguia formular as palavras, as frases, contar uma história. Então, isso tudo a fono já precisou chegar e já entrar trabalhando com isso.
Aí veio a parte comportamental, e logo depois, uns 6 meses depois que ele começou com a fome e a psicóloga, ele precisou de fazer a terapia de integração sensorial. Porque aí a gente descobriu uma desorganização global na parte sensorial dele, que precisou organizar. Ele tinha muito flipping, ele tinha muito movimento de mão repetitivo, ele tinha uma flacidez corporal também, acentuada no abdômen, nas costas, uma hiperflexibilidade de braço, de perna. Aí ele já estava assim, com 4 anos e meio, assim, a gente já conseguiu perceber também uma cifose de coluna acentuada. E a gente precisou de entrar com uma fisioterapeuta fazendo essa fisioterapia de integração sensorial. Então, a gente trabalhava com circuitos, trabalhava com uma parte de planejamento motor todinha, equilíbrio. Aí entrava cama elástica, entrava balanço, entrava cordas, entrava toda aquela parte de pular, correr, parar, sentar, a parte de comandos, parte de espelho, trabalhar a parte corporal em frente do espelho. Então, a gente ficou aí 3 anos trabalhando essa parte de integração sensorial. E chegou uma época que, junto com a integração sensorial, a gente também foi para a natação a pedido da fisioterapeuta. Então, ele fazia. Chegou um ponto que a gente estava assim, com psicólogo, com fono, com terapia de integração sensorial, mas natação 2 vezes por semana. Então, a gente ficava de segunda a sexta por conta de terapias, né? Ainda mais escola. E em momento algum de se bater o diagnóstico, né, de fazer o teste neuropsicológico, foi deixado de oferecer algum tipo de tratamento. Né? A clínica, a parte multidisciplinar, ela conversava entre si e pegava os pontos, né? Às vezes a fisioterapeuta falava para o psicólogo, olha, eu preciso tratar isso, trata isso para mim, Natan, que eu vou trabalhar com ele na próxima sessão, mas eu preciso que você reforce isso para mim no consultório, para ele chegar aqui e eu conseguir trabalhar com ele. Então, a parte multidisciplinar conversava entre si, como elas conversam até hoje, elas trocam ideias até hoje, e se fazia isso para conseguir fazer com que ele tivesse uma melhora. E junto com isso também a parte médica, né? A parte de neurologia também ajudou muito, até o ponto, com 5 anos de idade ele entrou com medicação, ele usa medicação controlada, então a gente também faz um acompanhamento médico, porque até hoje ele toma medicação controlada, ele toma Ritalina. A Ritalina no autismo, ela entra num processo um pouco diferente do que no TDAH, né? A neuro explicou pra gente. Então, assim, ainda tem a neuro no meio ainda, conversando. Então, assim, foi um processo muito estudado, assim, muito lento, foi muito observado as dificuldades dele, as ações dele, para a gente conseguir fechar esse diagnóstico dele. Né? E uma coisa assim que eu sempre falo, assim, que o diagnóstico, ele não é o fim, né? Ele é o início. O início de uma Ajuda a dar um direcionamento também, ajuda, né? no tratamento ajuda muito, né? Mas, porque assim, já se tinha uma ideia, né? Já se tinha uma ideia, mas a gente ainda estava esperando ele crescer um pouquinho, ele amadurecer um pouco mais, para a gente poder juntar isso tudo nesses 5 anos e conseguir juntar tudo e falar assim, não, é isso. Então, esse processo foi longo. Sim. E esse processo ele é muito diferente, né, Celen, entre as famílias, entre as diferentes condições clínicas de cada criança. Você teve a experiência de passar por um processo de diagnóstico, na verdade, né? Foram alguns anos na busca desse diagnóstico, até realmente bater o martelo e falar assim, não, é este o diagnóstico. Enquanto outras famílias, elas passam por um diagnóstico, às vezes, naquele momento ali de
da chegada de uma criança, né? Então, assim, as emoções, toda aquela expectativa que tinha sobre aquela criança, sobre aquele filho, essas expectativas, elas são, assim, destruídas de uma forma geral, de uma forma muito rápida, né? Então, a pessoa, ela não tem aquele tempo de ir se adequando, de ir se acostumando. E aí o que a gente percebe, né, que independente desse diagnóstico ele ser mais ao longo do tempo, como foi no seu caso, ou dele ser no momento ali da criança ter nascido, alguns meses depois, por exemplo, o diagnóstico de uma paralisia cerebral, esse diagnóstico ele geralmente traz muita preocupação para a família, né? Existem relatos, né, que a gente ouve mães comentando, famílias que principalmente hoje nas redes sociais, a gente vê muito, né, conversas entre mães e a gente consegue acompanhar isso, mas também existem relatos de pesquisas que mostram para a gente esse estresse, essa dificuldade de enfrentar, essa dificuldade de aceitar o diagnóstico, desestrutura muitas vezes dentro de casa, dentro da família, né? Como que você observa isso? Como que você vivenciou isso? Essa questão do estresse, essa questão assim de dos seus sentimentos relacionados a esse diagnóstico, a sua preocupação, seus sentimentos, a sua família, como que foi isso? Então, quando eu levei, eu e o Flávio, né, o pai do Natan, né, nós levamos o Natan na primeira consulta, com 3 anos de idade, uma psiquiatra infantil, ela já fez uma primeira abordagem e ela deu um laudo de atraso de desenvolvimento global, né? Ela já deu esse primeiro laudo e ela já nos preparou ela falou assim, olha, eu vou dar esse primeiro laudo de atraso de desenvolvimento global, vou encaminhar para as terapias e já tem que começar já e para ontem, e você procura essa clínica aqui, você já faz isso, isso e isso, porque a gente já precisa começar já, não tem tempo mais para esperar. E assim, a gente já tinha uma ideia de que estava acontecendo alguma coisa, né? Pelos atrasos de fala, pelas brincadeiras repetitivas, pela falta de interesse de interagir, por não estar olhando no olhar, para a gente conversar, ignorar, por ficar quieto o tempo todo, a irritabilidade, o chegar na escolinha, no maternal e não querer ter contato com ninguém, não querer chegar perto de ninguém. Isso a gente já sabia que tinha alguma coisa diferente, né? E quando eu saí do consultório, que eu cheguei em casa, eu me permiti chorar. Né? Eu falo assim, eu me permiti chorar muito, 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 muito. Eu chorei até... Eu falo que eu chorei até não ter lágrimas mais. Porque o que a médica conversou com a gente no consultório, o papel que a gente saiu de lá, apesar de não ter um diagnóstico fechado, eu sabia que eu teria que enfrentar uma situação ao longo de anos, uma vida. Que eu teria uma vida para poder enfrentar isso, né? E eu me permitir passar por esse luto, né? Eu me permitir chorar, eu me permitir questionar, eu me permitir perguntar por que é comigo, por que está acontecendo isso, por que em uma semana eu tinha uma vida aparentemente normal, eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas aparentemente normal, e na outra semana eu estava em médico, em clínica, fazendo entrevista, procurando fono, procurando psicólogo, procurando um monte de coisa, tendo que readequar a minha vida, e eu me questionei muito, né, em relação a isso. Então, assim, eu entrei nesse processo de permissão, de me questionar os porquês, de chorar e de entrar nesse luto, né? Porque eu tenho uma filha mais velha, minha Natan, ele tem uma irmã que hoje está com 20 anos, e é uma irmã neurotípica, né? Uma criança que nasceu bem, teve um desenvolvimento infantil normal,
tudo normal para a idade dela, tudo super tranquilo, uma criança alegre, feliz, tudo muito tranquilo. E de repente eu me vi no meio desse furacão todo, né? E eu nunca esperava assim, né? No segundo filho acontecer isso, a gente não espera, mas foi eu precisei de um tempo para poder processar isso tudo, até que eu cheguei no momento que eu pensei assim, que se é comigo, né, se eu tenho a permissão de ter um filho, que eu estou com ele, é porque eu sou capaz de cuidar, né? Eu sou capaz de amar, eu sou capaz de ser amada por ele, e como mãe, e eu sou capaz de cuidar e de enfrentar toda essa situação, né? Então, houve esse momento de luto, de o chão abre e você se vê nessa situação, até que uma hora você levanta e você fala assim, não, eu, eu preciso cuidar, eu preciso cuidar, né? E você lê algumas coisas e você descobre que o autismo não é uma doença, né? Ele é uma condição, ele não é uma doença, então não tem cura, porque não é uma doença, é uma condição neurológica, e você tem que enfrentar e amar. Porque se você, se eu não fizesse isso, se o pai não fizesse isso, se a irmã não fizesse isso, se a avó não fizesse isso, se os tios não fizessem isso, ele, ele é uma criança, então ele precisava de todo esse apoio, né? Aí onde eu falei, não, vou colocar agora as coisas em ordem, vou me organizar. E eu falo assim que o pai do Natan foi fundamental nesse processo, porque eu senti muito pior do que ele foi muito mais forte. E ele me ajudou muito mais em relação a enxergar como que eu ia ver isso tudo. Então, ele no início, ele puxou muito mais a responsabilidade para ele conseguiu ter a cabeça mais no lugar, ele conseguiu enfrentar melhor a situação do que eu. Mas chegou um momento que eu falei assim, não, eu tenho que estar tão bem quanto o pai. Então, eu cheguei nesse limite, nesse ponto, e fui enfrentar. Né? Aí eu fui conversar com a família, eu cometi um erro, né, que eu dou um conselho, né, porque a gente acerta e erra, né? Eu cometi um erro que foi não querer contar para minha sogra. E a gente conversou, eu e o pai, e nós não contamos para minha sogra o que estava acontecendo com o Natan. E o Natan fazendo todas essas terapias, e o Natan fazendo tudo, e a minha sogra falava assim, nossa, o Natan é diferente, né? Ele é uma criança tão diferente, ele é diferente de todos os meus netos. Criança interessante. Assim, eu cometi, né? Eu e o pai, Natan, a gente cometeu o erro de não contar para ela, porque a gente achou que ela ia ficar muito triste, que ela não ia suportar. E depois, quando a gente contou, depois de anos, assim, nós fomos contar, o Natan já estava com quase 9 anos de idade. Que a gente foi contar, nossa, foi um desastre. Porque, assim, ela brigou muito com a gente. E a gente, porque Mais, né, do processo. a gente não permitiu ela participar do processo do desenvolvimento do Natan. Uhum. E isso, assim, trouxe uma mágoa para ela muito grande. Então, eu falo com vocês, não façam isso. Não façam, porque sim, a gente comete erros e acertos. E a gente, como pai, como mãe, a gente não é ninguém, Não é a gente super-herói, né? não é super-herói, né? A gente acerta e a gente erra, né? E a gente não está num pedestal, né? Então, assim, foi um erro que eu cometi, que o pai Nathan cometeu, e eu falo com vocês, não cometam esse erro de esconder da família, das pessoas que podem participar junto, de estar junto, de acompanhar junto. Que eu fiz, nós fizemos isso com a minha sogra, e isso deixou ela assim, extremamente triste, ela ficou muito chateada com a gente. Sabe, assim, eu levei um sabão, o pai do Natan levou um sabão, sabe?
Então, assim, não façam isso, por favor. Ótima, ótima dica. Eu vou aproveitar, né, a sua fala, o seu gancho aí, para te fazer uma outra pergunta Oi. que eu já tinha pensado, né, com relação também à palestra que eu dei anteriormente, né, a fala que eu tive anteriormente na aula, com relação às formas de enfrentamento, né? Você já falou algumas formas aí, essa questão da família, né? Muitas vezes essas situações de estresse, elas vão desestabilizar tanto a gente que a gente vai ter que buscar uma forma de se reorganizar novamente, né? Essas formas de enfrentar, elas giram então em torno do buscar a família como apoio, em torno de buscar um apoio religioso, né? Muitas pessoas têm essa prática já e intensificam isso, né? Algumas pessoas começam nesse momento, né, a buscar uma explicação religiosa para as situações da vida, buscar informações, né, com profissionais, médicos, né, você falou aí da fala dessa médica, né, que já deu aí as primeiras instruções, e como isso é bacana, né, você ter tido essa possibilidade de ter, pelo que você fala, uma equipe de terapeutas muito centrada, muito unida, para poder dar esse suporte, né? Você observa, Selen, quais tipos de forma de enfrentar que você e sua família tiveram? Dentro desse apoio familiar, às vezes ajuda com vizinhos, com amigos, apoio de amigos mais íntimos. Quais foram as formas que vocês utilizaram e utilizam, né, às vezes até hoje, para poder fazer esse enfrentamento? Você observa se elas modificaram ao longo do tempo essas formas de enfrentar, pensando Sim, lá no início e agora? sim. Uma das coisas, assim, que eu falo, assim, que foi essencial para mim foi a fé, né? A fé foi, eu falo que assim, foi a primeira coisa, né? O Natan, a neuro do Natan mesmo, fala com ele, fala assim, Natan, quando você estiver assim, busca a sua fé, ora, busca a sua fé para você conseguir se concentrar, para você conseguir entender o que está acontecendo com você, porque hoje ele está maiorzinho, né? Ele já consegue entender, ele sabe, inclusive, do diagnóstico, né? Ele sabe quem ele é, ele se conhece, né? Então, assim, eu falo que a fé foi meu primeiro pilar, né? Todo esse apoio, né, que eu tenho no espiritual, apoio de igreja, assim, isso para mim foi o meu primeiro alicerce, né? A família foi um outro passo, né? Pai, mãe, irmãos, minha mãe, minha filha, né? Foi toda essa construção familiar também. Ler livros também me ajudou a entender um pouco do que estava acontecendo. Às vezes eu buscava literatura simples. Eu li um livro com depoimentos de mães, sabe? Não precisa ser nada muito construído, muito Elaborado, né? científico, muito elaborado. Busquei literatura simples, de depoimentos de mãe, de médicos, às vezes, que escrevem de forma bem simples para você entender o que está acontecendo. Assistir alguns vídeos de palestra no início para poder conseguir entender tudo que estava acontecendo, para conseguir me organizar em relação a como que eu ia enfrentar isso, porque não é só nas terapias, é em casa, né? Então, às vezes, eu buscava essas informações com pessoas. Eu falo assim, gente, que uma das coisas assim, que me ajudou muito foi sentar nos consultórios de espera, sentar nas clínicas e conversar com outras mães, trocar essa experiência, sabe? Esse não ter medo e não ter vergonha de falar da sua condição, das dificuldades que você está enfrentando ali naquele momento.
o sentar para esperar as terapias acabarem, né, ali dia após dia, sentada numa clínica, 1 hora, esperando a criança sair do consultório, me ajudou muito conversando com outras mães, né, essa troca de experiência. Eu falo assim que é uma construção, né, é uma rede que você tem que montar de apoio e não ter medo de pedir ajuda, né? Não ter medo de pedir ajuda, não ter medo de falar que você não consegue enfrentar aquela situação. Eu falo assim que isso foi essencial, assim, e você ao longo do tempo vai construindo isso. E hoje a diferença que tem é que eu consigo enfrentar tudo com muito mais naturalidade. Então, quando eu preciso trocar estratégias de terapia, ou trocar estratégias de medicação, ou trocar estratégias na escola, ou ter que fazer alguma coisa diferente, porque um desenvolvimento ele foi completo, mas foi se descoberto outro atraso de desenvolvimento. Então, quando eu tenho que mudar isso tudo, porque ele cresceu e de acordo com que ele está numa nova fase, apareceu uma coisa nova, eu vejo que eu consigo, eu e a família, a gente consegue enfrentar tudo com mais naturalidade, né? Aquilo já tá no dia a dia nosso. Aquela Né? bagagem, Então, aquela experiência, né? aquela experiência. Então, você já está no dia a dia, né? A médica falou isso, agora vai ter que mudar isso, isso e isso. Não pode fazer isso, não pode fazer isso. Tem que fazer troca de medicação, tem que fazer troca de dosagem, troca de horário. Você já enfrenta tudo com muito mais naturalidade, com muito mais tranquilidade. E eu vejo assim também que a minha fala mudou, porque hoje eu não tenho vergonha de falar, né? No início você fica com um pouco de medo, com um pouco de receio, você tem medo dos olhares, você tem medo da forma que as pessoas vão te olhar, você tem medo sim do preconceito que as pessoas vão ter com seu filho, você tem medo como que as pessoas vão olhar para o seu filho a partir do momento que você fala que ele tem um diagnóstico X ou Y ou qualquer coisa, sabe? Isso tudo traz medo, sim. Você sente isso. Você sente as pessoas te olharem de forma diferente. Você sente o olhar de pena de algumas pessoas. E isso dói muito, assim. Isso foi uma coisa que me ensinou muito. Foi nunca olhar para uma criança com um olhar de pena, porque, assim, a gente não tem noção de como essas crianças são grandes. Elas são gigantes. Elas são muito melhores que a gente. Então, isso trouxe para mim uma experiência grande em relação a isso, sabe? Então, hoje, eu olho com tudo com mais naturalidade e eu não tenho vergonha mais, não tenho medo mais. E se alguém olha para mim diferente, eu já tenho coragem de falar com uma pessoa que ela não precisa me olhar assim, ou que ela não precisa sentir pena, né? Então, as coisas vão mudando ao longo do tempo, ao longo que você constrói esse caminho. Né? É um caminho muito lento, né? Muito lento a se construir ao longo dos anos, mas as coisas vão mudando e as estratégias vão mudando como que você busca as coisas. Né? Mas, assim, conhecer mães que enfrentam a mesma situação que você é fundamental, sabe? É essencial você montar uma rede de conhecimento em relação a isso, principalmente mães e pais que enfrentam essa situação do diagnóstico, das terapias, dos tratamentos, isso é muito importante. Ótimo. Suelen, eu acho que você conseguiu abordar na sua fala todo o conteúdo que eu falei na minha aula. Então, como é bom, né, a gente ouvir uma pessoa com falar com essa naturalidade, com esse carinho, com essa paixão, né, pela criança, pela família. Como é bonito, né, a gente poder ver a superação, né, o enfrentamento, na verdade, né, de toda essa situação estressante que muitas vezes vai
acompanhar o diagnóstico ou vai acompanhar o processo terapêutico da criança, né? Principalmente quando as condições são mais crônicas. E é o que você falou, né? Eu acho que realmente a cada fase a gente descobre coisas novas. A criança vai ser adolescente agora, né? Depois vem a Tá juventude, entrando na adolescência, entrando na adolescência, depois vem essa, a juventude. Então, assim, são processos, né? São fases diferentes que exigem que a gente também tenha é, atitudes diferentes, né? E eu acredito que a sua fala, ela pôde mostrar, né, essa necessidade dessa ação, essa necessidade de buscar, essa necessidade da tranquilidade de esperar também as coisas acontecerem, né? Eu pude observar muito isso na sua fala. porque tudo é muito lento, tudo é muito lento. Um atraso de desenvolvimento que o Natan, às vezes, conseguiu vencer ao longo de 3, 4 anos. Então, Uhum, assim, você toda semana, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho bem lento, né? Porque a criança ela vai crescendo e ela vai amadurecendo com o crescimento e com as terapias. Então, você tem que ter essa paciência, uhum, né? De esperar esse tempo do desenvolvimento e esperar as coisas acontecerem. Tem situações que não vão mudar, e eu tenho consciência disso, né? Como o Natan, ele ainda faz alguns exames, ele ainda faz alguns testes para saber se ele conseguiu vencer algum desenvolvimento, e esses desenvolvimentos não foram vencidos ainda. E a gente não sabe se vai vencer, né? Mas você, como responsável, como cuidador, você tenta, né? Você vai tentando, e aonde você vai tendo ali suas pequenas vitórias, né? Você fica feliz junto, né? Você fica feliz junto com essas vitórias e com essas conquistas, né? sim, Que eles vão oferecendo e eles vão te dando essa alegria. ótimo. Célia, então eu queria, assim, realmente te agradecer, né? Agradecer a sua presteza, né, em Ah, eu aceitar o meu agradeço também, eu convite fico muito feliz. rapidamente. Falei assim, eu vou perguntar a Célia se ela me faz essa entrevista, se ela concede esse bate-papo com a gente, porque, como eu disse anteriormente, a Célia é uma amiga, né? Eu pude acompanhar essa história do Natan toda, pude acompanhar essa, né? Conversei algumas vezes, né, com a Célia, a gente nessa troca aí de bate-papo, né? Como amigas, não como terapeuta, né? Como Amigas, não foi amigas, como assim, a e, gente às vezes conversava. pois é. Então é muito bonito ver a experiência de vocês. É sempre muito gratificante a gente ver esse crescimento, tanto seu, né, familiar, quanto do Natan. E a gente deseja aí que esse crescimento aconteça a cada dia, a cada fase, que vocês se mantenham né, firmes nesse desenvolvimento aí, tanto pessoal quanto familiar, né, quanto do Natan Ah, também. obrigada. E eu queria, assim, me despedir de você, mas eu vou deixar para você fazer a mensagem final. Ah, tá. Eu acho que o pessoal deve estar gostando de te ouvir. Ah, Então, eu vou deixar para você fazer a tá mensagem bom. final. Que dica que você dá para as famílias, né, com relação a esse enfrentamento? Uma palavrinha final aí para você deixar uma sementinha aí no coração das famílias. Primeiro eu queria agradecer o convite. Eu sempre falo desse assunto hoje assim, com muito amor e com muita paixão. Né? Essa história da minha vida, eu falo dela com muito amor, né? Porque isso veio, eu falo que isso veio de presente para mim. Hoje eu consigo falar isso, que essa história veio como um presente para mim, cheio de amor. Né? E um recadinho que eu dou, assim, não entrar em negação. Né? O entrar em negação é a pior situação que pode existir. Eu conversei com um avô há poucos dias que me relatou essa situação. Então, assim, não entrem em negação. Se permitam, sim, chorar, questionar, fazer o processo do luto, mas não
se permitam entrar em negação. Né? Esse é o recadinho que eu dou. Porque se você não entra em negação, se você entra nesse enfrentamento, você consegue perceber tudo com muito mais amor, sabe? E a criança, ela, o seu filho, né, ele olha para você, né, a criança, ela olha para você com um olhar de gratidão, com um amor que, quando ela percebe o que você está fazendo por ela, todo esse cuidado que você está tendo para ela, isso vem de uma forma tão gratificante, tão boa, assim, eu não tenho nem palavras para descrever. Tem pessoas que falam assim que o autista ele não tem muita emoção, que ele não consegue dar amor. Isso é uma lenda, isso não existe. Né? Os autistas eles amam nos seus diferentes espectros, né? na sua multipluralidade, né? De cores que o autismo tem, né? Eles amam e amam intensamente. Isso vem assim de forma muito grande para você. E eu falo que isso não só no autismo, mas em outros diagnósticos também, né? Não entrar em negação, enfrentar tudo com muito amor, com muito carinho e resiliência. Eu acho que a palavra-chave de tudo é resiliência, tá? É você se adaptar a tudo para conseguir enfrentar essa situação com o tempo, né? Se existe uma palavra que eu deixo para vocês, é resiliência. Tânia, muito obrigada. Então, a gente vai se despedindo, né, nesse momento. Agradeço realmente de coração. Espero que todos Um vocês tenham prazer. gostado de conhecer a Célia, um pouquinho da história dela, que isso possa ter ajudado aí no seu desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento da sua família e assim auxiliar no desenvolvimento da sua criança. Um grande abraço. Obrigada. Um abraço, Maria.